Importa o que nós vamos semear na vida deles, o que nós estamos fazendo com a vida deles e o que nós vamos fazer com a vida deles, certo? Então, o nosso papel como mãe é um papel fundamental na formação deles, na formação do caráter dos nossos filhos, na educação, né? Porque não é escola que ensina, não é escola dominical, escolinha da igreja que ensina. Quem ensina mesmo os valores que vão ficar na vida deles somos nós, mães, né? A gente pode falar, o pai também ensina, mas o pai não tem o mesmo olho que a mãe, entendeu? Né? Nós passamos um vídeo aqui no domingo, no Dia das Mães, e não sei quantas de vocês viram, mas também estava passando na internet, né? De 2 pais que liberaram as mães no Dia das Mães e ficaram com os filhos. Só que daí na hora que elas falam, não pode ir tranquilo que a gente fica cuidando dos filhos, né? Daí na hora que elas viraram saíram de carro, eles já foram direto para a internet para saber o que eles iam fazer para cuidar dos filhos. Daí eles entraram na internet e descobriram lá um negócio milagroso lá e pediram, encomendaram. Na hora que chegou, eram 2 óculos, né? E os 2 colocaram os óculos. E na hora que eles colocaram esse óculos, né, o mundo mudou. Eles começaram a enxergar o mundo como uma mãe enxerga, né? Porque muitas vezes você pode perceber, o homem é meio desligado para certas coisas. E a mulher, ela tem um sexto sentido, não sei. Né? Eu estava me lembrando nessa manhã de um acontecimento comigo, né, com as minhas filhas. Então, as minhas 3 eram bem pequenas, eu nem sei quantos anos elas deviam ter. A Vitória era pequenininha, estava começando a andar, né? A Mariana cuidando dela, e a Mariana andando de motoquinha, e a Giovana cuidando da Vitória. Né? Então, a Giovana é minha mais velha, tem a Mariana, e a Maria Vitória, certo? E a Virgínia. Mas na época não tinha Virgínia ainda. Então o Renato estava filmando, sabe? E deixou elas brincando. E a Maria Vitória pegou a chupeta e começou a enfiar dentro do vaso de terra, sabe? E o Renato filmando, entendeu? E aí a Mariana andando de motoquinha e a Giovana indo lá tirar ela do vaso, entendeu? Mas não era o pai que estava tirando, era a Giovana, né? E o pai filmando. Então, assim, talvez se fosse a mãe, ela largava a câmera e ia salvar, né, aquela que estava enfiando a chupeta no barro e ia tomar uma providência. Então, assim, é muito diferente ser mãe e ser pai, sabe? O que a gente faz não tem preço, gente. Então, assim, eu te trouxe aqui nessa manhã para valorizar o que você faz, para valorizar quem você é, sabe? Talvez muitas mães, como a Isabela falou, chegaram aqui desanimadas, frustradas, né? Porque talvez investiram na vida dos seus filhos, investiram tempo, noites mal dormidas, sabe? E hoje talvez os filhos estão dando trabalho, porque hoje não está fácil mesmo criar filhos, e daí vem um sentimento de culpa, né? Porque não sabe onde errou, né? Porque até tem um livro que eu gosto de ler, da irmã da Dona Chara lá, que fala, onde foi que eu errei? Quando às vezes eu vejo alguma coisa errada, eu faço essa pergunta, onde foi que eu errei? Não é assim? E acontece isso com as nossas vidas, mas graças a Deus que a gente tem a palavra de Deus, gente, porque olha, a palavra de Deus, ela que nos consola, nos conforta, e a gente pode crer que é possível que as coisas possam mudar, né? Então eu queria só ler um texto com vocês, porque aqui fala de uma mulher, né, que talvez alguns de vocês já conheçam e já ouviram falar, e ela realmente teve um papel muito importante na vida do filho dela. E aqui em Êxodo capítulo 2, fala assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou.
Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então aqui essa história ela conta um pouquinho da história de Moisés, o que aconteceu com Moisés. Mas por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e atrás deste grande homem houve uma mãe muito grande, que foi Joquebede. E Joquebede ele é pouco citada, ela só é citada mais 2 vezes aqui, mas aqui ela nem fala o nome dela, só fala que é uma mulher e entre as hebreias. Mas ela vivia um tempo muito difícil naquela época. E eu creio assim que hoje também não é diferente. Nós vivemos dias muito difíceis, Houve o rei do Egito mandou matar todos os meninos dos hebreus que nascessem, só os meninos, porque ele começou a olhar para o povo hebreu e viu que o povo hebreu era muito grande. E diz que ele se multiplicava muito, era maior do que eles, era mais forte do que eles, e aquilo ele começou a temer e ficar com medo deles pegarem, se unirem aos aliados, aos inimigos deles e destruírem eles. Então o que ele fez? Ele deu uma ordem e mandou matar todos os filhos, mandou as parteiras, na hora que nascesse o nenê, já matar os filhos meninos. E só que as parteiras eram hebreias, e as parteiras temiam o Senhor, e daí elas não mataram. E daí diz que Faraó perguntou: por que vocês não mataram? E ela falou assim: porque quando as hebreias, elas são mulheres fortes, e antes delas, antes de me procurarem, os bebês já tinham nascido. E daí ele mandou um outro decreto: não, então vocês vão jogar todos os nenês que nascerem, meninos, vão ser jogados no rio Nilo. E o rio Nilo era um rio muito perigoso, porque tinha jacarés, tudo, e o bebê ia morrer. Então o que aconteceu? Essa mulher concebeu, deu à luz um filho, e eu imagino assim o que ela passou, sabe? Porque existem fases na nossa vida, A fase que nós estamos concebendo o bebê, que ele está no nosso ventre, E a gente passa por muitas dificuldades ou lutas, estamos ansiosos pela chegada do bebê, muitas passam por dificuldades, muitas vezes tem problemas durante a gravidez, mas todas querem gerar este bebê, sabe? Mas existem fases que a gente não pode desprezar. Então, eu me lembro que na época que eu estava grávida, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter tido uma experiência com Cristo antes de eu engravidar. Então eu passei minha gravidez abençoando a vida das minhas filhas, Desde quando eu soube que eram meninas, eu já estava orando por elas no ventre. Mas eu sei que muitas não tiveram essa oportunidade. Mas eu creio assim que Joquebede, eu imagino o que ela passou, mas me admira algumas coisas na vida dessa mulher, porque essa mulher ela fez tudo que estava ao seu alcance para salvar a vida do seu filho. E eu creio que é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós temos que fazer tudo, o possível e o impossível, para salvar a vida dos nossos filhos. Sabe, o papel que o Senhor deu para nós é um papel muito importante. E nós temos que entender que não vai ter outra pessoa que vai fazer no nosso lugar. Sabe? E muitas mães, talvez, que estão aqui já até desistiram dos seus filhos. Não importa se você não conseguiu educar seus filhos desde pequeno nos caminhos do Senhor, temendo ao Senhor, mas eu creio que Deus é fiel, sabe? Deus é fiel. E você precisa se levantar como uma mulher de Deus, como essa mulher se levantou, E ela, quando ela estava grávida, eu creio que ela ficou pensando o que ela faria para salvar o filho dela. E quando ele nasceu, ela tentou esconder, mas daí chegou um tempo que ela não conseguiu mais, porque imagina, um nenê nasceu, o nenê chora, E tem cólica. Eu fiquei imaginando como ela conseguiu esconder 3 meses. Daí quando chegou uns 3 meses, falou: agora não tem mais jeito, não tem como esconder. Mas essa mulher, ela ficou pensando o que ela faria para salvar o filho, sabe? E é isso que a gente tem que o tempo todo, como mãe, pensar: o que eu vou fazer para salvar o meu filho, sabe? Porque quando as nossas esperanças já esgotaram, quando as soluções já esgotaram, sabe? A gente tem que depender de Deus. A gente tem que começar a orar e buscar o Senhor. Senhor, me dá sabedoria. O que eu vou fazer para salvar o meu filho? Sabe, Deus faz algo na nossa mente, no nosso coração, Ele nos dá visão. Tem coisa que Ele não dá muitas vezes para os pais, mas Ele dá para as mães. E eu creio que nessa manhã Deus vai dar para você. Mesmo que você chegou aqui sem saber o que você vai fazer com os seus filhos, eu sei que Deus vai dar para você toda a estratégia, toda a sabedoria que Ele deu para essa mulher. Porque essa mulher aqui, ela tinha muitas características, ela tinha muitas virtudes que me chamaram a atenção. Ela foi uma mulher determinada, ela foi uma mulher, ela teve atitude, ela não se conformou com aquele decreto,
né? A gente não importa se estão falando, não, ele não vai dar nada. Vai dar sim, né? Não importa, pode ser que todo mundo esteja se perdendo, mas o meu filho não vai se perder, sabe? Então essa mulher, ela se levantou num tempo, né, que ela era ameaçada o dia inteiro, né, de morte. Imagina, você viver naquele tempo, né, aquelas mães gerando seus filhos e tendo que jogar no rio. Então eu imagino a tensão, né, que ela devia viver, a tensão que ela devia viver todos os dias. Mas essa mulher, ela se levantou, e é com atitude, e ela teve discernimento do tempo e do modo, né? E é lá em Eclesiastes 8:5, ele fala assim, que o coração sábio discerne o tempo e o modo. Sabe, gente, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo da gente gerar os nossos filhos, há tempo de nós educarmos os nossos filhos, e há tempo também de nós entregarmos os nossos filhos. E eu vejo assim que ela passou por essas 3 fases, né? Ela gerou esse filho, ela entendeu que agora algo tinha que acontecer, mas ela estava ali lutando pela vida dele, né? E aí o que ela fez? Ela usou a criatividade, ela usou a sabedoria, ela usou o discernimento, ela usou tudo aquilo que Deus dá para nós, né? Porque Deus nos dá sabedoria e inteligência. Se você for ler no livro de Provérbios, é o Senhor quem nos dá, né? Então, se você não tem, a palavra do Senhor fala que aquele que não tem, peça a Deus sabedoria. E ela foi e buscou em Deus. E o que ela pensou? Eu vou pegar um cesto de junco, né, que eu imagino assim que devia ser de palha. Ela passou betume por dentro, ela untou assim por dentro, para que não entrasse água dentro do cesto. Colocou o bebê dentro, colocou no rio e mandou a filha mais nova, que era Miriam, acompanhar o cesto para ver onde que ele ia parar, né? E lá foi Miriam, ela soltou no rio e a Miriam foi lá, seguindo. E esse cesto parou bem na frente do palácio do faraó, sabe? Imagina, atenção. Mas quando chegou lá, diz que a filha de faraó teve compaixão daquela criança, né? Ela era um filho hebreu, um filho hebreu. Ela podia ter mandado matar, mas só que ela teve compaixão, sabe? Muitas vezes o inimigo pode ter um decreto de morte contra a vida dos nossos filhos, mas o nosso Deus é um Deus de compaixão. Ele usa pessoas muitas vezes para ter compaixão dos nossos filhos, sabe? Muitas vezes não somos nós, mas se a gente entrega a vida dos nossos filhos a Deus, Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas lá no trabalho onde estão os nossos filhos, lá na escola onde estão os nossos filhos, sabe? As coisas acontecem. Então é muito importante a gente não desistir dos nossos filhos. A gente tem que crer que se a gente fizer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, sabe? Então não desista, continue crendo, continue confiando no Senhor, né? Essa era uma mulher que confiava em Deus. E daí o que aconteceu? A filha de Faraó pegou, só que ela não tinha condições de criar aquela criança, e acho que ela deve ter ficado até com medo. E o que ela fez? Miriam perguntou se não queria que arrumasse alguém para cuidar. Daí ela falou, leva essa criança e arruma alguém para cuidar. E chamou quem? Chamou a mãe dela, que era a própria mãe de Moisés, chamou Joquebede. E Joquebede teve o privilégio de cuidar desse filho por 12 anos. E esses 12 anos, Joquebede ensinou as leis do Senhor para Moisés, ensinou o temor do Senhor para Moisés, sabe? Ela fez a parte dela, tudo aquilo que foi possível para ela, ela fez. Só que quando chegou com 12 anos, ela teve que entregar Moisés. Ela entregou Moisés de volta para a filha de Faraó, e a filha de Faraó colocou o nome, né, de Moisés, e ela criou daí Moisés. Então Joquebede foi uma mulher muito corajosa no seu tempo, sabe? E eu creio que essa coragem é Deus quem coloca no nosso coração. E eu creio assim que Deus vai colocar essa coragem no seu coração, sabe? Deus vai colocar essa atitude no seu coração, porque Joquebede foi uma mulher, né, que usou tudo que ela tinha. Ela usou a sua convicção, ela teve atitude, ela não se conformou, ela foi uma mulher determinada, ela foi uma mulher de visão, né? Ela soube discernir o tempo, o modo, né? E ela confiou em Deus, né? Porque, gente, tem coisa na vida que a gente tem que fazer a nossa parte, e depois a gente tem que confiar em Deus, sabe? Temos que descansar em Deus, porque senão a gente vai sofrer a nossa vida inteira, né? Não é verdade? Então nós temos que entender que a nossa participação, né, na vida dos nossos filhos, ela é muito grande, na formação. E nós não criamos filhos para nós, sabe? Só porque nós achamos bonitinhos, né? Porque eu quero ter um filho, eu quero 2, sabe? É muita responsabilidade, porque filho nenhum é igual ao outro, né? A gente às vezes faz planos, a gente fala, eu vou ter um menino e uma menina, né? Daí nasce 2 meninos, né? Só vou ter menina, daí nasce só menino. Tem uma amiga minha que o sonho dela era ter menino.
E ela, talvez algum de vocês até conheça ela. E ela tinha muitos brincos, entendeu? Ela tinha assim, tipo 280 brincos. E daí ela falou assim, não, eu tenho que ter uma menina, porque ela tem que herdar meus brincos, entendeu? Só que quando ela engravidou, ela ganhou o primeiro, foi um menino. Falou assim, não, mas tudo bem, vai ter um segundo, terceiro e tal, né? Daí o que aconteceu? Ela engravidou de novo. Gente, ela engravidou de gêmeos, de menino. Os brincos ficaram, acho que para as noras mesmo, viu? Né? Então, às vezes a gente faz planos, né? E nem sempre são como a gente faz. Mas os filhos são herança do Senhor. E eles são bênção na nossa vida, né? Só que eles têm particularidades. Sabe, não adianta você querer educar um filho da mesma forma que você cria o outro. Porque por mais que você ensine os mesmos princípios, né? Eles têm temperamentos diferentes. Eles têm personalidades diferentes. Sabe? E você tem que aprender a conhecer cada um. Sabe? Eu sei que é difícil, mas Deus nos dá graça, né? Se nós tivermos, né, o auxílio do Senhor, se nós temermos ao Senhor como essa mulher temia, se nós buscarmos soluções em Deus, eu tenho certeza que Deus vai nos dar. Sabe? Eu criei 4 filhos, ainda estou criando, não acabei ainda, né? E desde o começo aqui até falei, por que será que a Isabela está cantando essa música, a primeira música, né? Porque nós temos uma missão, sabe? Nós temos uma missão que ela não acabou. E nós temos a missão também de levar a salvação para a vida dos nossos filhos, né? Foi aquilo que eu falei, não é escola, não é a escola dominical, não é professor, né? Somos nós que temos que plantar essa semente no coração dos nossos filhos. Nós temos que crer que eles vão ser salvos, né? Então, eu creio assim, que nós temos um papel fundamental, né? E tem um texto lá em Provérbios que fala assim... Provérbios 22, 6, ensina a criança o caminho que deve seguir, e quando ela for velha, não se desviará dele. Então, nós temos que fazer a nossa parte, e temos que crer na palavra do Senhor, e temos que muitas vezes profetizar essa palavra, sabe? Mesmo que a gente não esteja vendo as coisas acontecendo na nossa casa, mesmo que a gente não esteja vendo acontecendo na vida dos nossos filhos, nós temos que ser dessas mulheres que vão profetizar, sabe? Porque a nossa boca gera vida. Em vez da gente reclamar, em vez da gente murmurar, em vez da gente amaldiçoar, porque muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, porque filho não faz tudo que a gente quer, né? Muitas vezes eles são birrentos, muitas vezes eles são desobedientes, muitas vezes eles nos contrariam, eles levam a gente até o limite, não é verdade? Né? Então, mas só que a gente não pode se igualar a eles. A gente tem que entender que eles não são crianças, ou eles são adolescentes, ou eles são jovens, eles são menores do que nós, sabe? E às vezes a gente muitas vezes se nivela a eles, e a gente tem que entender que nós ocupamos um papel na vida deles, e a gente tem que se demonstrar nessa hora como mãe. Eles precisam ver na nossa vida uma posição de autoridade, não aquela autoridade só legalista que fala não faz isso, não come isso, põe a roupa, faz aquilo, porque mãe uma hora chega uma hora que ela fica o tempo inteiro dando ordem, não é assim? Se ela trocou de roupa, se ela tomou banho, se já não sei o quê. Então assim, a mãe fica o tempo inteiro, parece que a gente fala todo dia a mesma coisa, e parece que eles não aprenderam ainda, não é assim, gente? Né? Estou falando uma coisa, não, vocês não passaram por isso, né? Então, você vê, até hoje a gente continua falando, até hoje nós falamos assim, mãe, você já falou, mãe, eu sei, mas parece que o óbvio, né, só é óbvio para quem foi instruído. Então a gente acaba falando de novo para não esquecer, né? Então, gente, é uma coisa assim que é um dom que Deus dá para as mulheres, é uma graça que Ele dá. E eu queria dizer para você que você tem esse dom, que você tem essa graça. Às vezes a gente compara os nossos filhos a outros. Não, o filho que Deus te deu é teu, sabe? E Deus vai te dar graça para você lidar com esse filho, sabe? A educar esse filho, sabe? Quem educa são os pais. Quem educa, posso falar para vocês que a mãe, olha, não estou falando nada contra os pais, entendeu? O pai é uma bênção, mas a mãe tem essa graça especial de educar, sabe? Ensinar os filhos a respeitarem, né, as pessoas, a respeitarem os mais velhos, a respeitarem autoridades, a respeitarem os amigos, né? Porque hoje a gente vive uma época, gente, que tudo está muito difícil, né? É bullying o tempo inteiro. Eu tenho falado com a minha filha mais nova, às vezes ela não pergunta na sala de aula, se ela tem dúvida de alguma coisa, porque os outros assim, todo mundo tira sarro, sabe? Então eles vivem numa época em que o bullying se tornou algo comum. Antigamente era o bullying, não, hoje, minha filha, não é mais nada, sabe? Só que eles não abrem a boca, nem para tirar dúvidas muitas vezes quando não estão sabendo a matéria, né? Então nós estamos vivendo dias que eles estão o tempo inteiro, né, olhando na internet, vendo coisas novas,
Quando eu criei as minhas 3 mais velhas, não tinha esse negócio de internet. Estava começando o Orkut, né? Não sei quem lembra aqui, mas estava começando. Não tinha Facebook, não tinha, sei lá, WhatsApp, tanta coisa. Mas o que aconteceu hoje, né? A gente está vendo assim que a gente está se perdendo. A gente está muitas vezes desconhecendo. Assim. O WhatsApp ficou uma época sem inoperante, há um tempo atrás. Até mandaram uma mensaginha assim, né? Falou assim, que filho reencontrou com a mãe após não sei quantos anos. Né? Por quê? Porque cancelou o WhatsApp. Porque só falava pelo WhatsApp. Imagina. Então, o filho reencontrou com a mãe, né? Depois de não sei quantos anos. Você imagina. Então, a gente vai perdendo aquele contato pessoal. E eu posso falar uma coisa para vocês. Uma vez eu escutei de uma psicóloga que tem filhos que tem linguagem do amor que tem que tocar, que tem que abraçar. Tem filho que não gosta de receber nada disso, sabe? Mas ela falou assim que o filho dela era assim, mas ela criava situações para que ela pudesse tocar ele, sabe? E eu acho que tem coisa, gente, que mesmo que teu filho seja assim, você tem que usar situações, criatividade, sabedoria para chegar e tocar nele, sabe? Porque o toque, ele faz toda a diferença. É a hora que você consegue passar o teu amor para o teu filho, né? Palavras também, palavras de afirmação. Tem mães que às vezes o filho dá tanto trabalho que não consegue nem elogiar, sabe? Mas talvez seu filho seja assim porque você não elogia, né? Então a gente tem que começar a mudar. Nós temos que entender que a nossa fala às vezes tem que mudar. Nós temos regras para criar os nossos filhos. Vamos dizer assim, faz isso, não faz aquilo. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que ter esse lado amoroso. Mãe tem que ser amorosa. Mãe tem que saber elogiar. Sabe, a gente vai errar e a gente tem que pedir perdão. Quantas vezes eu pedi perdão para as minhas filhas? Elas estão aqui, sabe? Quantas vezes eu errei, né? E você vai errar, sabe? Mas nós temos que reconhecer muitas vezes que a gente errou. Então, assim, é importante aprender, né, muitas vezes com mulheres que nem Joquebede, porque é uma mulher assim que eu tirei para a minha vida como uma mulher, né, que me inspirou realmente, para que eu possa ser como ela, que eu nunca abra mão dos meus filhos, que eu nunca abra mão das minhas filhas, que não importa se casou, se não casou, sabe, a gente tem esse vínculo. Eu estava escutando uma ministração da pastora Sueli, e ela falava, né, que a gente cuida do filho quando nasce, a gente cuida do filho quando ele está, né, correndo para lá e para cá, quando ele está namorando, quando ele está casando. O filho, mesmo depois que casa, né, não perde o contato com a gente continua ainda tendo aquele cuidado de mãe, porque mãe é mãe, entendeu? Né? Claro que não vai ser igualzinho, né? Também você não vai querer entrar dentro da casa do teu filho e ficar lá fazendo tudo, né? Porque eu sei que tem mãe que faz, mas só que mãe não perde isso, né? Porque ela é mãe, né? E ontem eu também estava lendo uma coisa que fala assim, que essa geração é uma geração despreparada, de filhos que não sabem ouvir não, onde presente é substituído por presença. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos preparando uma geração que vai cuidar de outras pessoas, sabe? E se a gente não preparar essa geração para cuidar de outras pessoas que vão chegar, né, dos próprios filhos deles, né, porque isso que essa mulher fez, Joquebede preparou o filho dela para uma grande missão. Nós não sabemos quem nossos filhos vão ser, então nós temos que preparar os nossos filhos. Nós estamos, sabe, pensando, não podemos pensar só no nosso filho, nós temos que pensar em gerações. Quem nossos filhos vão alcançar através da vida deles? Às vezes são gerações, gente, são gerações. Às vezes são os filhos, são os netos. Às vezes através da vida deles, eles vão alcançar a vida dos seus netos, dos seus bisnetos. Então são gerações, a gente tem que pensar lá na frente, né? Esse trabalho muitas vezes é árduo, é difícil, mas olha, eu vou falar uma coisa, ele é gratificante, sabe? Quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente, sabe, tem aquele senso que nós cumprimos a nossa missão, sabe? E aqui ele fala assim, né? Onde presente presente é substituído por presença. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não consegue estar presente, né, na vida dos nossos filhos, nos momentos mais difíceis. E presente é bom, mas ele não substitui presença, sabe? Então a gente não pode cair nesse erro de só dar presente, porque um dia ele vai cobrar essa tua ausência. Um dia você vai ver que essa tua ausência fez diferença na vida do teu filho, sabe? O tempo de qualidade que você precisa ter. Hoje você precisa avaliar o seu tempo. Com o que você gasta o seu tempo? Quais são as suas prioridades? Porque aquilo que você valorizar, os teus filhos vão valorizar.
Aquilo que você gasta o seu tempo, eles também vão gastar o tempo deles. Porque nós, como mães, nós somos exemplo para eles, sabe? E eles vão olhar para nós, eles vão querer ser igual a nós, sabe? Às vezes eu me pego, falando de um jeito, vejo uma filha falando igual eu, falo, Senhor, onde foi que eu errei? Por que eu falei assim? Né? Daí eu tenho que desfalar, sabe? Então, né, o trabalho é dobrado. E eu sei que a gente errou, mas olha, hoje eu tento assim resgatar o tempo que eu errei, as coisas que eu fiz de errado, né? Porque mesmo estando dentro da igreja, conhecendo aos princípios de Deus, eu tive uma educação também. Eu tive uma carga genética, uma carga hereditária, tudo que você pode imaginar, eu tive também. Meus pais não acertaram em tudo comigo, sabe? Eles não acertaram. Eu fui bem marcada na minha adolescência, quando eu entrei na adolescência, parece que ninguém me entendia. Não é assim na sua casa, né? Mas assim, ninguém me entendia. Meu pai e minha mãe não me entendiam, eu sofri muito. E eu briguei muito com meu pai e com a minha mãe. Só que chegou uma hora que eu perdi o respeito por eles, sabe? Até eu não consegui passar por essa fase. Eu não tive amizades que me falassem assim, não faz isso, não fala assim. Eu não tive ninguém para me aconselhar. Eu não tive uma amiga, sabe? Só tinha aquela amiga que ficava ouvindo, mas conselho bom que não dá, pô, né? Então, assim, graças a Deus que eu casei com um homem de Deus, entendeu? Graças a Deus que Deus colocou um homem de Deus na minha vida. E eu tive a oportunidade de começar a criar minhas filhas nos caminhos do Senhor. Mas aquela carga hereditária que eu tive, aquela herança, sabe? Tantas coisas erradas que eu fiz, eu trouxe comigo. É claro, eu tive uma experiência aos 21 anos de idade, uma experiência com Cristo. Eu sei que o Senhor me perdoou, mas muitas coisas, queridos, ficam na nossa mente, no nosso subconsciente. Às vezes a forma de falar, né? A forma como o nosso pai falava, a gente fala com os nossos filhos, né? Às vezes eles faziam certas coisas com a gente que a gente faz com os nossos filhos. Coisas boas, mas coisas ruins também. Então a gente tem que ser aquela mãe que busca Deus. Gente, a gente tem que ter contato com a palavra, porque olha, só o temor de Deus dentro de nós. É só a palavra de Deus dentro de nós para trabalhar, para nos convencer que nós estamos errados, para convencer a forma como nós temos que falar com os nossos filhos, a forma como nós temos que lidar com situações, conselhos que nós temos que dar para eles, porque são todos os dias, gente, não é um dia ou outro. Não, eu vou dar um conselho hoje, amanhã não vou dar, vou ficar um mês sem dar. Não é assim, sabe? Todos os dias, e todos os dias acontecem coisas diferentes, que você tem que lidar, que você tem que saber, não é assim? Né? E mãe parece que é aquela que tem que saber tudo, entendeu? Então, gente, eu sei assim que, olha, é Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês, olha, Deus tem um propósito na tua vida. Deus te trouxe aqui para te renovar. Eu quero orar por você para que Deus te renove nesta manhã, sabe? Renove o teu coração, renove a tua paixão pelos teus filhos, sabe? Tem hora que o filho dá tanto trabalho que muitas vezes a gente perde aquela paixão até de cuidar deles. Mas eu quero orar por você para que Deus renove essa paixão pelos teus filhos, renove o amor por eles, sabe? Que você possa cuidar deles como você nunca cuidou, buscar as estratégias em Deus, buscar, sabe, como essa mulher que ela não se conformou com aquele tempo que ela vivia, aquele tempo difícil, de opressão, e nós temos vivido os dias de opressão, sabe? O inimigo tem oprimido a vida dos nossos filhos. Sabe, talvez teu filho seja assim porque ele está sendo oprimido pelas situações, pelos amigos. É uma carga diária que ele recebe na mente dele, no coração dele, sabe? 99% das pessoas que estão dentro da sala de aula não tem temor de Deus. Você imagina ele sozinho, muitas vezes lá dentro, ainda tendo que, sabe? Então, se ele não tiver as coisas na mente dele, no seu coração, né, ele não vai conseguir lutar com as armas certas. Mas Deus hoje, sabe, Ele está nos conscientizando. Ele está querendo renovar a sua mente, seu coração. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Os nossos filhos crescem. Eles crescem e muitas vezes eles dão trabalho, sabe? Mas mesmo que você tenha semeado tudo certo, e às vezes chega um tempo, você olha e veja que seu filho está te dando trabalho, não perca as esperanças. Sabe, Deus está formando o caráter do seu filho. Não pare de orar por ele. Sabe, tem hora que não é só ação, é oração, gente. Tem coisa que é só Deus para fazer. É só Deus para endireitar. É só Deus para colocar no lugar, sabe? Mas Deus faz. Se você for uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, Deus vai honrar com a sua vida. Deus vai honrar com as suas atitudes, sabe? Com o propósito do seu coração. Então, assim, não desista.
deles. Joquebede foi uma mulher que ela investiu na vida desse filho. Eu quero te desafiar hoje a investir na vida do seu filho. Não pare de investir na vida dele. Não pare de orar por ele. Não pare de declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Sabe, ore de dia. Se ele está dando trabalho, ore nas madrugadas, porque o que a palavra do Senhor nos aconselha, você sabia? Que as mães clamam pelas madrugadas, Então nós temos que orar pelas madrugadas, muitas vezes, pela vida dos nossos filhos, porque a batalha é grande. Satanás, ele usa muitas vezes as artimanhas dele de dia, de noite, traz perturbação durante a noite, mas nós temos um Deus que coloca sonhos e visões no coração dos nossos filhos, sabe? Por mais que Satanás trabalhe, se você estiver na brecha, orando pela vida dos teus filhos, Deus vai colocar os sonhos, os projetos dele no coração deles. Ontem eu orava com uma filha minha, ela tinha prova, e ela pegou e estava falando: mãe, domingo eu vou falar nos adolescentes. Daí eu falei para ela: filha, o que você vai falar? Não, mãe, eu tive um sonho, sabe? E ela contou aquele sonho e ela falou assim: mãe, eu tive um sonho. E na hora que eu peguei a Bíblia, eu fui ler. Mãe, você acredita que eu li? Era a mesma coisa que estava no texto, igualzinho, sabe? E eu assim, eu louvei a Deus, porque Deus tem uma aliança com a nossa vida, sabe? Então, mesmo que a gente não esteja enxergando, mesmo que a gente não esteja vendo, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Então, assim, eu quero hoje te estimular a você se levantar como uma mãe que não abre mão dos seus filhos, sabe? Uma vez eu estava na minha chácara e as minhas filhas pegaram e vararam assim a cerca e foram ver uns cachorrinhos que tinham ganho filhotinho. E daí, esse cachorrinho, não sei o quê. Daqui a pouco uma vem correndo assim com o cachorro, a mãe veio correndo, atrás, porque estava tentando pegar os filhotinhos dela. É isso que você tem que fazer, sabe? Você tem que ser aquela mãe que cuida dos seus filhotes. Quando alguém se aproxima, você se torna uma leoa, sabe? Você não é mais um cachorrinho, você é um leão. E a gente tem que ser assim, queridos. Nós temos que nos levantar e defender a vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente tem que defender no reino espiritual, porque é uma batalha muito grande, sabe, para que ele destrua essas gerações, que ele destrua, sabe, a vida dos nossos filhos, destrua o emocional deles, destrua, sabe, a mente deles, arranque sementes preciosas que foram lançadas no seu coração. Satanás fica dia e noite trabalhando, sabe, para destruir a vida deles, porque ele não quer que os nossos filhos tenham futuro. Mas nós somos mães que têm visão. Nós somos como Joquebede. Em nome de Jesus, se você perdeu a visão hoje, você vai recobrar essa visão. E você vai ser uma mulher, uma mãe usada pelo Senhor para profetizar o que os seus filhos serão. Mesmo que você não esteja vendo com os seus olhos, mas você vai continuar profetizando. Talvez ela não viu tudo aquilo que Moisés foi. E tudo aquilo que Moisés fez. Porque Moisés, ele salvou o povo hebreu. O povo hebreu, há mais de 400 anos, era escravo no Egito. Era escravo. E quando esse rei ficou sabendo que o povo hebreu estava crescendo, se multiplicando, disse que ele deu mais trabalho ainda para o povo hebreu. E disse que eles davam trabalho com tijolos, com barro. E eram trabalhos muito pesados. Só que Deus era tão bom que, em vez deles ficarem piores, eles ficavam mais fortes. Essa era a bênção de Deus. E quando Moisés foi adotado lá pela filha de Faraó, ele cresceu, e um dia ele viu uma briga no deserto de um hebreu com um egípcio. Só que naquele momento, o sangue hebreu dele subiu e ele viu aquele hebreu sendo açoitado por aquele egípcio, e ele foi lá e matou aquele egípcio, sabe? E isso que aconteceu, só que ele ficou com medo e ele fugiu. Só que os propósitos de Deus não acabaram na vida daquele homem, sabe? Lá no meio do deserto, Deus se manifestou na vida de Moisés. E quando ele chegou lá no meio do deserto, uma sarça estava ardendo. Era um galho seco, começou a arder. E o Senhor começou a falar com Moisés ali: tira as sandálias dos teus pés, porque o solo em que estás é solo santo. E falou para Moisés o que ele queria que ele fosse. Falou que ele queria que ele libertasse o povo dele das mãos de Faraó. E Moisés foi um grande homem. Foi um homem manso, um homem que tirou realmente o povo dele das mãos de Faraó, e ele conduziu mais de 2 milhões, imagina, de hebreus no meio daquele deserto. Então, gente, sabe, a gente não sabe o que os nossos filhos vão ser, mas nós temos que criar os nossos filhos para Deus. Nós temos uma participação enorme na vida deles. E eu quero hoje, assim, homenagear você e dizer que você é muito preciosa, que mesmo, sabe, que nem a Isabela falou, que às vezes
As pessoas não estão vendo, né? Mas Deus recolhe as nossas lágrimas nos seus olhos, sabe? Então, Deus é o Deus que vê no oculto. E Ele é o Deus que nos recompensa. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo que teu filho não esteja dando valor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está dando para ele, mas Deus está vendo e Deus está dando valor. E eu queria nessa manhã orar pela sua vida, sabe? Para que venha sobre você um renovo da parte de Deus, que o Senhor te dê essa disposição, como o Senhor deu para essa mulher, a atitude, enxergar o que está acontecendo e o que você tem que fazer naquele momento. Eu quero orar por você, para que você seja essa mulher, sabe, estrategista, que sabe, que tem atitude, que sabe se mover no meio de uma situação, que tem temor do Senhor, que confia em Deus, porque essa mulher, chegou uma hora que ela teve que entregar o seu filho. Imagina, ela entregou nas mãos, né, da filha de Faraó. Ele podia querer matar aquele filho, mas olha como ela confiou em Deus. E Deus, chega uma hora que a gente tem que entregar os nossos filhos, sabe? Então, queridos, eu quero, não sei em qual fase que você está. Não sei em qual fase você está gerando, se você está criando os seus filhos, sabe, chegou na fase que você já tem que entregar os seus filhos para Deus, né? Que eu sei que é Deus que vai fazer o resto, mas não desista deles nunca. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você nesta manhã. Pai, eu quero te louvar, Pai, pela vida de cada mãe que está aqui, Senhor. Senhor, por aquelas que geraram, por aquelas que ainda estão gerando, Pai. Eu sei que o Senhor plantou uma semente dentro de nós. E o Senhor, junto com essa semente, o Senhor deu toda a capacidade para que nós possamos, Pai, cuidar destes filhos, Pai, que são herança do Senhor. E eu clamo aqui nesta manhã, para que o Senhor faça, Pai, com essas mulheres, tudo aquilo que o Senhor fez com Joquebede. Essa mulher, Pai, que de coragem, uma mulher, Senhor, que teve atitude, Pai, no meio de uma situação tão difícil, opressora naquele tempo. E eu quero clamar para que o Senhor faça isso com essas mulheres que estão aqui, com essas mães, Pai. Senhor, que elas possam ter atitude, que elas possam discernir, Pai, o tempo e o modo. Que elas possam, Pai, ter sabedoria, que elas possam ter inteligência, meu Pai. E que elas possam, acima de tudo, confiar em Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta manhã para que o Senhor renove as forças de cada uma dessas mulheres, dessas mães. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida delas. Que o Senhor use elas, Pai, na criação dos seus filhos, na educação, na formação do caráter. Senhor, dê a essas mães todo o discernimento que elas precisam, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sei que os nossos filhos vão alcançar lugares que nós não alcançamos. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que feliz é o homem que enche a sua aljava, Pai, porque quando pleitear com os inimigos, Senhor, eles o defenderão. Senhor, que nós possamos criar os nossos filhos, Pai, para ti. E quando vier os tempos de guerra, eles vão estar conosco, Pai, porque os tempos de lutas virão sobre as nossas vidas, mas os nossos filhos estarão junto conosco para pleitear junto. Senhor, eu quero clamar por essas mães, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o tempo que elas têm com seus filhos, que elas possam valorizar os filhos que elas têm, Senhor, que elas possam conhecer eles profundamente. Senhor, ajuda elas nessa educação, nessa criação, a plantar o teu temor no coração deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esta manhã, Senhor, seja um marco na vida delas e elas possam, Senhor, daqui para frente, ver o que o Senhor vai fazer, que nós não criamos filhos para nós, mas nós criamos para o Senhor. E que eles possam ser, Pai, como Moisés, alguém, Senhor, relevante, alguém que cumpriu o seu chamado, o seu propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Olha, eu quero orar pelos alimentos, né? Orar para que o Senhor abençoe e orar pelas mãos, né, que prepararam. E daqui a pouco nós já vamos ter um nosso sorteio. Quem será que vai ser a ganhadora da cafeteira? Vamos ver, né? Então tá bom. Mas eu queria orar pelos alimentos. Senhor, nós abençoamos esses alimentos, recebemos com ações de graças.